Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima aula. Já acabaram de fazer as atividades do Fique Esperto, agora nós vamos para a disciplina de História. Turminha, hoje nós vamos falar sobre o povo e a cultura do Brasil. Então, só relembrando que na apostila anterior nós falamos sobre marcos históricos, registros de memória, a importância de conhecermos a história dos lugares, e nós vimos também sobre a cultura e a importância dos patrimônios culturais. Nessa apostila, a partir de agora, a partir desta unidade, nós iremos estudar sobre a formação do povo brasileiro, as culturas que deram origem ao nosso povo, e nós estudaremos também a presença e a contribuição do indígena, do branco europeu e do negro africano. Então, nós iremos começar, nessa apostila, nós iremos falar sobre os indígenas, os primeiros habitantes do nosso território. Nós iremos trabalhar hoje as páginas 107 e 108, ok? Turminha, nós sabemos que diversos povos colaboraram para a nossa cultura, certo? Mas parte da nossa diversidade cultural veio lá dos processos de descobrimento e colonização. Página 107. A vida e os costumes dos brasileiros se transformaram ao longo da história. Os diversos povos que colaboraram para construir o Brasil atual sofreram muitas mudanças e influências. O convívio entre as tradições dessas populações contribuiu e ainda contribui para formar a cultura brasileira. Então, lá nos primeiros séculos de colonização do nosso país, os portugueses tentaram trazer para o Brasil colonial os hábitos e os costumes dos europeus. Porém, essa tentativa não deu certo, uma vez que as condições do nosso país eram diferentes. Então, o ambiente, o clima eram diferentes das condições dos europeus. Cada região do Brasil desenvolveu características próprias, mas com o passar do tempo e com o avanço das comunicações, o contato entre as populações de regiões distantes aumentou. A formação do povo brasileiro teve início a partir da miscigenação. O que é miscigenação? Lembra lá na apostila número 2, que a Pro comentou sobre a miscigenação? Lá no livro de vocês, no vocabulário, nós temos aqui o significado. É a mistura entre grupos ou pessoas de etnias e culturas diferentes. Além das diferenças culturais, as diversas características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outros, também devem ser consideradas no processo de miscigenação. Então, é essa mistura entre pessoas, grupos de culturas diferentes. Então, a formação do povo brasileiro teve início a partir da miscigenação de 3 etnias diferentes, né? 3 grupos diferentes. 3 grupos, 3 culturas diferentes. Que são eles: os indígenas, os primeiros habitantes e nativos do território brasileiro, lembrando que eles já estavam no nosso país, já habitavam o Brasil muito antes da colonização dos portugueses, os europeus, que chegaram em 1500, e os africanos, que na condição de escravizados chegaram ao Brasil com maior intensidade a partir de 1559. Turminha, dentre as principais contribuições de cada um desses povos estão a linguagem, a culinária, o artesanato, a arte, a religião, danças, músicas. Então, grandes foram as contribuições para a formação do povo brasileiro. E o Brasil atualmente, segundo o IBGE, tem uma população de aproximadamente 209 milhões de habitantes. É o 5º país mais populoso do mundo, mas nem sempre foi assim. Agora, vocês irão para as nossas atividades. Página
108 e logo após página 117. Página 108. O que significa dizer que um povo é miscigenado? Então, miscigenado vem da palavra miscigenação, que nós já aprendemos. Então, o que significa essa palavra? 2. Tendo como referência a resposta da atividade anterior sobre a miscigenação, é possível afirmar que o Brasil possui um povo miscigenado? Então, o Brasil, ele possui um povo miscigenado? Sim ou não? E justifique a sua resposta. Por que ele é um povo miscigenado? Quais foram aí os povos que formaram, que contribuíram para essa miscigenação? Então, vocês irão colocar sim ou não e o porquê que o Brasil é um povo miscigenado, ok? Voltem lá no textinho, leiam e façam essas duas perguntinhas. Depois, lá na página 117, nós temos a atividade adicional número 1. Vocês vão responder que nome é dado a uma população formada a partir da mistura de diferentes etnias. Nós dizemos, então, que o povo é um povo, tem um nome. Quando uma população é formada por vários povos, por essa mistura de diferentes culturas e etnias, recebe um nome. Qual é o nome? Bem facinho. Turminha, então, encerra a nossa aula de história. Fiquem com a próxima aula. Um grande beijo e até mais.